está olhando para esse assunto chamado relacionamentos líquidos, né? E a gente vai pegar um texto popular, um texto de um livro que é muito conhecido, que fez muito sucesso nesses últimos dias, e a gente vai trazer esses princípios que ele fala nesse livro e vai comparar à luz da palavra de Deus. Então, nós vamos pegar a nossa sociedade, a nossa cultura, e vamos ver o que a cultura está falando, e a gente vai trazer isso para a nossa história, para a Bíblia, para ver o que a Bíblia tem a nos dizer acerca dessa questão, né? Então, nós vamos estar falando a respeito de relacionamentos líquidos, né? Então, quando nós pensamos acerca dessa história de relacionamentos líquidos, né, a gente começa a pensar o que significa isso, o que é esse negócio de relacionamentos líquidos, né? Então essa ideia, ela surgiu por causa de um livro chamado Amor Líquido, né, de Zygmunt Bauman, e nesse livro, né, ele fala a respeito de... Ele é um sociólogo polonês que escreveu um livro intitulado Amor Líquido, onde ele analisa a liquidez, a superficialidade e a rapidez com que se diluem os relacionamentos da nossa sociedade pós-moderna. Ele fez esse estudo, ele analisou várias pessoas. Ele era uma pessoa que passou pelo campo de concentração, e lá no campo de concentração ele começou a olhar os relacionamentos. E aí ele começou a ver como que o opressor e o oprimido, como que era aquela questão, e ele começou a fazer pesquisas acerca dessa história. Na verdade, esse conceito já vem de muito tempo, é um conceito que quando teve o Manifesto Comunista, ele dizia o seguinte, que tudo que é sólido tem que ser diluído. Então, aí ele pegou nessa história de Marx, veio para os nossos dias, e aí ele escreveu esse livro chamado Amor Líquido. E ele vai falar fundamentalmente essa questão da fragilidade dos laços humanos. Como é que hoje a gente está vivendo em um momento, né, em um momento histórico em que as pessoas estão sendo... os laços vão acabando cada dia mais rápido, né? Começa assim uma hora, termina, e aí a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa questão. Eu acho muito interessante essa ideia. E aí, da onde surgiu isso? Então ele fala a respeito da modernidade, que era... As coisas eram seguras e sólidas. Então, as instituições eram seguras e sólidas, as instituições eram duradouras. Então, a pessoa trabalhava muito tempo em uma fábrica, ficava anos e anos naquela fábrica, e depois ela acabava se aposentando lá. Então, essa ideia... Então, todas as coisas eram duradouras, eram seguras, né? Aí, com o que ele chama de pós-modernidade, isso passou a ser frágil e fluido. Então, o que aconteceu? Então, as pessoas começaram a se divorciar, a sair do emprego várias vezes. Então começou a ser uma mudança muito rápida e ninguém ficava, né, muito tempo em um determinado lugar. Então todo tipo de conceito, hoje a gente está vivendo essa situação em que as coisas estão mudando tão rápido, mas tão rápido, que a pessoa não tem tempo para ela se aperfeiçoar ou para ela ficar muito num lugar. Ela rapidamente muda de estratégia. Então, de um lado, nós tínhamos a modernidade, onde as coisas eram seguras, duradouras. Você pode lembrar lá, antigamente, como as coisas eram. Então, você ficava numa fábrica durante a vida toda. Então, hoje já não é mais assim. As pessoas mudam rapidamente. Então, ele estudou esse fenômeno e a gente começou a pensar um pouquinho a respeito disso. Então, esse termo... modernidade líquida é essa relação. Então, aquilo que era sólido, que era duradouro, que ficava para sempre, foi sendo diluído. Então, a ideia é que os relacionamentos estão escorrendo pela nossa mão. Então, ele acaba muito rápido. Ele começa muito rápido e ele acaba muito rápido. Então, essa mesma realidade, né, a gente está vendo na nossa vida com relação ao nosso relacionamento com Deus. Tá? Então, ele vai falar a respeito dessas questões. Aí, da onde surgiu tudo isso? Como que surgiu essa história dos relacionamentos líquidos? A primeira coisa que ele fala a respeito das mudanças sociais. Então, se a gente pensar 40 anos atrás, né, a gente tinha um contexto social totalmente diferente do que tem hoje. Então, algumas coisas que há 40 anos aconteciam, hoje já não acontece mais. Isso é uma mudança que nós temos, e essas mudanças foram muito rápidas. Então, quando a gente era, por exemplo, eu
era menor, né? E aí eu quero dizer pequeno, né? A gente olhava para aquela situação, era uma situação. Hoje a gente olha, a sociedade totalmente mudou, ela está completamente diferente do que 40 anos atrás. É essa a ideia. Então, esses movimentos, essas mudanças sociais são muito claras. Então, você olha num contexto, antes a gente tinha um contexto assim, e de repente aquele contexto era um contexto duradouro. Hoje, as coisas passam rapidamente e muito rápido as pessoas estão mudando. Então a gente vem um pouquinho a respeito dessas questões das mudanças sociais, né? Aí também fala a questão das inovações tecnológicas. Ele também diz que isso contribuiu muito, né? Então, aí o que acontecia? Então a gente tinha um determinado aparelho e a gente ficava com esse aparelho durante muito tempo. Né? A gente, às vezes, ficava a televisão, durante muito tempo a gente ficava com aquele aparelho de televisão. E aí, agora, com essas questões de inovações tecnológicas, o que acontece? A gente muda muito rápido. Então, você quer comprar um aparelho, você vai lá, compra aquele aparelho. E quando você compra o aparelho, você chega na sua casa, aquele aparelho já não é mais o top. Já passou um outro aparelho e aí aquele já é o top. Então, essas mudanças tecnológicas, a gente não tem mais tempo de se apegar às coisas. Então, a gente compra e às vezes a gente joga aquilo fora, mesmo a gente tendo condições de utilizar, a gente simplesmente muda porque houve agora um novo lançamento. Então, necessariamente, não é porque o celular ficou ruim, mas é porque surgiu um novo lançamento e eu quero trocar meu celular. E o celular continua sendo assim. Então, esse avanço tecnológico vai fazendo com que as coisas vão mudando muito rápido. Então, você não se apega mais a nada. Então, tudo que você vai buscar alguma coisa, mas não porque você necessita, mas porque você entendeu que aquele seu celular, aquela sua televisão, aquela sua geladeira, já não preenche mais as necessidades que você tem, porque tem uma mais nova. Então você acaba trocando rapidinho. Então a gente não compra porque a gente necessita, a gente compra porque já saiu alguma coisa nova. Então a ideia, essa tecnologia também veio para os relacionamentos. Então as pessoas começam a mudar muito rápido por causa dessa tecnologia. Então hoje a gente tem um conceito diferente com relação a essa questão por causa do advento da tecnologia. Então você descobre, inventa-se um aparelho, aí você compra aquele aparelho, aí quando termina, né, você vai olhar para aquele aparelho, esse aparelho já não serve mais, aí você vai trocar. Essa é a mentalidade. Eu sei que de repente não é essa a realidade que a gente tem aqui, mas essa é a mentalidade do mundo hoje. As pessoas vivem desse jeito. Elas estão preocupadas não em usar aquelas coisas, mas se o seu aparelho ele está no topo da lista. Então, aí ele vai para aquela situação. Então ele fala a respeito dessa questão. Aí daí ele fala também que nesse período houve as dissoluções ideológicas. Já não existe mais uma ideia que domina tudo, como um tempo teve comunismo e capitalismo. Não, agora é um monte de ideias, um monte de coisa muito rápido. Não existe mais nada assim que você pode, esse é um grupo. Não, agora a característica desse tempo é uma característica de mudança. Então as pessoas elas não estão mais olhando para a questão ideológica. Muda muito rápido. Então a característica desses relacionamentos que a gente chama de líquidos é isso, essa mudança muito rápida, essa transformação imediata, que a gente às vezes nem consegue ver e já está mudando. Então essa é a situação que nós estamos enfrentando, que nós estamos vivendo. Às vezes a gente, por ter uma cidade do interior, a gente não tem tanto esse acesso a essas coisas. Mas quando você vai para os grandes centros, você vai ver que essa é a lei que domina todas as coisas, inclusive nas questões do relacionamento. Daí a gente vai lá para a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Resposta da Bíblia é: observando segundo a tua palavra. Então a maneira que nós temos para resolver o problema é voltar para a palavra. Então a palavra hoje vai ser a solução para nós olharmos para essa questão. Então, voltando lá para o nosso assunto, essa questão dos relacionamentos líquidos, diz assim: olha aí a definição que ele fala, né, sobre os relacionamentos, né? Então isso
é uma resenha acerca do livro que eu peguei uma parte e diz o seguinte: os relacionamentos em geral estão sendo tratados como mercadoria. Se existe algum defeito, podem ser trocados por outros, mas não há garantia de que gostem do novo produto ou que possam receber o seu dinheiro de volta. O que ele está dizendo é o seguinte, que da mesma maneira como nós estamos vivendo numa situação comercial, em que nós vivemos em um mundo consumista, os nossos relacionamentos também estão sendo tratados desse jeito. Então, aí eu faço o seguinte: simplesmente eu vou atrás da pessoa, enquanto ela me serve, ela me é útil. A partir do momento que ela não me serve mais, eu simplesmente descarto e troco por outra. Então essa é a ideia que está imperando, é esse o relacionamento que está tendo. Então eu posso ter um relacionamento com uma pessoa, enquanto ela estiver satisfazendo as minhas necessidades, estou junto com ela. A partir do momento que tem alguma coisa que eu não goste dela, eu simplesmente deleto e acabou. É relacionamento superficial e não duradouro. Então é essa que ele está dizendo. Então, do mesmo jeito que a gente tem essa linguagem do comércio, da questão comercial, isso passou a ser refletido nos nossos relacionamentos com pessoas. Então aí as coisas são mais importantes do que as pessoas. Então a gente está mais preocupado no nosso bem-estar do que das outras pessoas. Então a partir do momento que tem alguma coisa que não gosto, eu simplesmente deleto. É essa a ideia que o mundo aí fora está falando. E mais, ele diz assim, também existem os relacionamentos de bolso, do tipo que pode-se usar e dispor quando for necessário, e depois tornar a guardar para ser utilizado em uma outra ocasião. Então, a gente vai se relacionando com as pessoas e conforme nos vai sendo interessante, a gente tem um relacionamento com ela. A partir do momento que não tem, a gente pode guardar, deixar lá e daí quando voltar, quando a gente precisar de novo, a gente volta. Então essa em tese, é o que ele afirma que está acontecendo na nossa sociedade. É isso que ele está falando. Então a gente vai chegar algumas considerações quando a gente olha toda essa história. E isso aqui, embora ele tenha feito um análise com vários gráficos, com vários testemunhos, com várias coisas para chegar a essas conclusões, é muito simples eu e você nós olharmos em volta e a gente vê a fragilidade dos relacionamentos. Como que os relacionamentos são rompidos e como que não existe mais profundidade. Existe uma cultura do eu, uma cultura da minha vontade, uma cultura do eu centrado, e aí a gente começa a viver em torno dessa situação. Então é isso que nós estamos vendo, então ele fala a respeito dessa questão. E aí, o que isso gera, né? O que gera na vida das pessoas isso, né? Estabelece, como eu falei, estabelece uma relação de consumista. Então como que é essa relação de consumista? Eu uso da pessoa, a partir do momento que a pessoa já não me serve, eu simplesmente descarto a pessoa e acabou. É essa ideia que está imperando, é esse contexto que está por detrás das relações hoje no mundo que nós vivemos. Então simplesmente, os meus amigos são os meus amigos virtuais, são as pessoas, eu não tenho profundidade no meu relacionamento, é simplesmente superficial. É a ideia de consumismo. Então, enquanto me serve, ele está junto comigo. A partir do momento que ele não me serve mais, simplesmente deleto e acabou. Compro outro. E aí, a ideia que eu achei interessante quando ele fala, né? Então, essa ideia assim, de você querer seu dinheiro de volta. Então, se acontecer alguma coisa, você simplesmente rompe. Então, vamos lá para o texto, né? A banalização dos conceitos, né? Ele também fala a respeito dessa situação. O que é? Então, antigamente, quem era meu amigo? Meu amigo era uma pessoa que a gente caminhava junto, que a gente tinha um relacionamento. Hoje, quem é meu amigo? É quem eu cadastro lá no Facebook, no meu WhatsApp. Então, aquelas pessoas lá. Eles estão lá, a partir do momento que eu não quero mais, eu simplesmente deleto e acabou. Então, a ideia de amizade hoje, de amigo, é relacionada com isso. Não é mais aquele estar junto, estar caminhando junto, mas é alguém que aparece na nossa vida, a gente encontra uma vez, coloca lá e pronto, acabou. Às vezes a gente nem sabe quem é, mas a gente diz lá, você olha lá na rede social, tem uns 5 mil amigos. Nossa, você é super popular, tem 5 mil amigos, tem 10 mil amigos, né? Então é essa ideia que o texto está trazendo. Então essa realidade de conceito, aquele conceito de amizade, conceito de amor. O que é amor?
Amor é você ter um relacionamento com alguém e pronto. Mas não é aquela ideia que nós encontramos na palavra de Deus, que é um relacionamento duradouro para a vida toda. É simplesmente você sai com uma pessoa e fala, vou fazer amor e pronto. Essa é a ideia do conceito de amor, ele acabou sendo diluído. Então a ideia que ele está dizendo que todas as coisas começaram a derreter. Então tudo aquilo que era um conceito duradouro passou a ser alguma coisa fluida e líquida, que passa como que eu vou falar? A ser dispensado muito rapidamente, né? Então ele fala a respeito dessa questão. Daí ele fala também a respeito da facilidade do rompimento, como eu falei. Então você coloca lá, então qualquer coisa é motivo para você romper a relação, né? E essa história também está dentro da nossa questão de adoração. Então hoje a gente, qualquer motivo que aconteça, de repente isso não acontece aqui, não acontece em lugar nenhum, de repente tem um problema, um problema na igreja, em vez da gente resolver o problema, a gente sai da igreja. Vai para uma outra comunidade. Ah, não gostei daquela mensagem. Ah, não, eu não gostei daquela mensagem, não achou legal, vou para outra comunidade. Então é essa ideia do rompimento. De repente você tem lá um determinado trabalho por nada, simplesmente aconteceu um problema, você simplesmente sai dali e não volta mais. Aí eu vou para outro lugar. Aí quando eu achar que aquela comunidade está me servindo, aquela igreja está me sendo útil, eu fico. Essa é a ideia. Então a gente tem assim isso a gente consegue perceber nas igrejas evangélicas. Então existe uma mudança muito grande, porque a partir do momento que eu sou contrariado, que alguma coisa não me agrada, não me satisfaz, eu simplesmente mudo. Esse é o contexto que não é que acontece em todo mundo, mas é o contexto que está imperando no mundo. E essa influência está vindo dentro do campo religioso, do nosso relacionamento com Deus. Então é simplesmente assim. Ó. E tem aqueles também que é assim igreja, né? Que diz assim, não preciso de igreja, a igreja está tudo errado, eu tenho meu relacionamento com Deus. Então a gente tem essa cultura do o eu centralizado. Toda vez que acontece algum problema, eu simplesmente rompo. Eu não tem nada que me garanta um compromisso. Qualquer momento a gente faz isso. A gente percebe também no casamento. Então o casamento hoje é rompido muito rápido. Às vezes não tem mais aquela ideia de duração. Então quando a gente, por exemplo, termina, faz aí 50 anos, nossa, como você conseguiu? Porque essa ideia era uma ideia que aconteceu anos atrás. Agora a gente está vivendo em uma realidade de relacionamentos que se rompem muito rápido. Então a gente está percebendo isso também com relação à nossa vida com a igreja. Tá? Então, como eu falei, aí por trás disso está uma mentalidade narcisista e egoísta. Então é o eu centrado. É a minha vontade centrada, o meu desejo centrado. É eu que importo, não importa as outras pessoas. Tudo gira em torno de mim, da minha pessoa, do meu sonho, do meu plano, da minha estratégia, da minha vontade. E quando a minha vontade é contrariada, eu simplesmente rompo e acabou. Essa é o contexto, essa ideia dessa questão dos relacionamentos líquidos. Então, é alguma coisa que é criada única e exclusivamente pela minha própria vontade, meu desejo, e aí, a partir do momento que a gente vai se relacionando, a gente vai perceber essa fragilidade das relações, essa possibilidade de romper a qualquer momento, né? E a gente não tem profundidade. A gente tem uma superficialidade muito grande. Então, qualquer coisa é muito superficial, em todos os aspectos. Então, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento na sociedade. Então, essa é a característica que ele chama de relacionamentos líquidos. Líquidos por causa disso. Aquilo que era sólido, quando a gente está estudando física, a gente sabe disso, né? Então, existe uma força que por exemplo, calor, aí aquilo que era sólido, ele derrete. Então, a pressão dessas coisas, dos meios de comunicação, a pressão desse mundo, fez com que aquilo que era sólido passou a derreter. Então, a pessoa não tem mais aquela questão duradoura, é uma coisa assim muito rápida, né? Então, de repente, a gente coloca lá, hashtag, você não gosta mais de você e pronto, acabou, já não faz parte da minha história. Então, é essa situação. Então a gente está vendo nesse sentido aí. Você está lá, de repente fez um comentário, hashtag não gosto mais de você, cortei você e pronto, acabou. Então essa ideia do que está acontecendo está fazendo com que a gente tenha essa mesma postura com relação a Deus. E é sobre isso que a gente vai falar nessa hora.
Né? E aí tem um texto bíblico que diz o seguinte: quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Salmo de número 11, versículo 3. Quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? É interessante a gente perceber que essa pergunta foi feita há muito tempo atrás, né, que aquelas coisas que são fundamentais estão sendo rompidas. O que a gente vai fazer? A gente já leu no versículo anterior, que é: de que maneira pode um homem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então a gente vai ver a palavra de Deus para que a gente possa compreender acerca disso. Então essa é a ideia. Então o que caracteriza essa geração líquida, esse relacionamento líquido? É essa questão da liquidez, da fragilidade com que as coisas mudam. Todo mundo compreendeu? Tem alguma pergunta a respeito disso? Deu para entender, né? Nós vamos continuar então, vamos lá. Então o que a Bíblia tem a nos dizer? Então nós vamos olhar um texto agora. Então essa é a nossa realidade. E agora a gente vai olhar um texto, e aí conforme a gente vai olhando para o texto, a gente vai parar um pouquinho e vai ver algumas coisas que a gente percebe nesse texto bíblico. João capítulo 4, do versículo 5 ao versículo número 13. João capítulo 4, versículo 5 até o versículo número 13. Então nós vamos olhar o texto bíblico, e aí no texto bíblico, conforme a gente vai caminhando, a gente vai parar e a gente vai comentar algumas coisas. Versículo número 5 diz assim: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Então esse detalhe é um detalhe muito importante para a gente entender. Então hora sexta é a hora em que o sol estava mais alto. A hora em que poucas pessoas saíram de casa. Só saía de casa alguém que era separado, que tinha uma cultura, que vivia uma vida diferente das outras pessoas. Então aqui o texto nos informa que a mulher que o texto vai falar, nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber. Então o texto começa a nos mostrar acerca de uma pessoa que vivia numa sociedade, mas ela vivia fora dessa sociedade e ela tinha várias dificuldades que impediam ela de ter relacionamento com as outras pessoas. Então, ela vivia um contexto diferente. Então, normalmente, nós não iríamos buscar água nessa horário. A gente ia buscar água no horário em que o sol estava mais baixo, não na hora que o sol estava mais forte. Então, isso indicava que existia problemas que envolvia aquela mulher, que a impedia de viver uma vida comum com as pessoas. Então, ela estava, de uma certa maneira, vivendo fora de uma realidade. Então, uma outra coisa que a gente percebe também nesse texto, né, diz que Jesus ele chega e Jesus percebe aquela mulher. E hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de perceber as pessoas. Eu acho que isso é uma das coisas que essa sociedade, que essa cultura tem colocado na nossa vida. A gente muitas vezes não consegue perceber as pessoas. A gente vive muito tempo perto das pessoas, mas a gente não consegue ver as necessidades das pessoas. A gente está vivendo um mundo nosso. E às vezes a gente não tem tempo para parar e para olhar, para ouvir, para ver o que está acontecendo à nossa volta. Quando a gente para, a gente começa a descobrir muita coisa que está acontecendo à nossa volta. Então, quando a gente, por exemplo, começa a se envolver em um determinado trabalho, em um determinado ministério, a gente começa a ver clamor na sociedade que está à nossa volta. Então aqui o texto está falando para mim e para você acerca de uma característica que Jesus tinha de perceber as pessoas à nossa volta. E nós, muitas vezes, não temos essa capacidade. Então, às vezes, a gente vem no culto, a gente participa da celebração e, às vezes, a gente não consegue perceber quem está do nosso lado. A gente não consegue perceber, a gente não tem tempo, às vezes, né? E a gente não tem também a disposição do coração de parar e de ouvir e de escutar aquela história. É importante a gente perceber acerca dessa questão, né? Quando a gente vai para um lugar, por exemplo, num asilo, e a gente para ouvir aquelas histórias, quando a gente vai num lugar como moradia transitória, e a gente começa a ver aquelas histórias, ou quando a gente vem aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, com o nosso grupo, e de repente chega alguém ao nosso lado, às vezes a gente tem muita dificuldade de parar
e de ver o que aquela pessoa de fato está passando. Então aqui a gente percebe que Jesus teve essa percepção que falta à nossa comunidade. E ele diz assim, versículo número 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então aqui a gente encontra um outro dado importante. O dado é que os judeus não se dão com os samaritanos. Na verdade, é como se nós estivéssemos dizendo assim, existe uma barreira que separa o judeu do samaritano. E essa barreira é uma barreira muito antiga, de anos e anos, desde a época do começo da história lá, que a nação de Israel se separou, e aí o povo que ficou do lado de Samaria ficou conhecido como os samaritanos, aqueles que perderam a sua pureza, já não tem mais aquela ideia. Então, não havia relacionamento. Então, aqui a gente percebe mais uma coisa interessante, que ele fala, né, que não havia essa situação. Então, não havia um contato, não era comum um samaritano conversar com um judeu. E era menos comum um homem conversar com uma mulher. Então, ela faz essa pergunta baseado nessa situação por causa do que estava acontecendo. Então, a gente percebe nessa situação aí, mais uma vez, Jesus quebrando um paradigma, Jesus mostrando, né, a necessidade de se importar com as pessoas, não importando quem a pessoa seja, mas simplesmente por ser pessoas. E hoje a gente vive essa realidade que as pessoas se importam muito mais consigo próprio do que com os outros. Então essa também é característica dos nossos dias. E aí a gente vai ver o que acontece. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, quem é o que te pede, dá-me de beber, e tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Então aqui a gente percebe que nessa palavra aqui, que aí na tela está em vermelho, dom de Deus, a palavra utilizada aí é graça. Pergunta de Jesus, replicou-lhe Jesus, se conheceras a graça de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, e tu lhe pedirias, e eu lhe daria água viva. E aí a pergunta que ela faz é, onde pois tens água viva? Então, a grande questão que o texto está dizendo para nós é que ela tinha necessidades básicas, que ela precisava ser suprida, mas Jesus estava falando não das necessidades básicas, mas da necessidade essencial. E aí a gente vai começar a entender uma coisa muito interessante que caracteriza essa cultura. Então, a gente quer, de alguma maneira, preencher o vazio do nosso coração. E aí a gente vive, e essa mulher é um retrato dessa história. Então, na verdade, ela tinha um vazio tremendo no coração. E ela buscava, de uma maneira muito clara, assim, intensa, resolver essa situação. E como que ela fez isso? Né? A gente vai lá para o texto, e o texto diz assim, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. E aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Né? Interpretações diferentes. A interpretação da mulher era uma interpretação baseada na necessidade. Baseada aqui agora. Ela buscava as necessidades percebidas. Ela estava com sede, ela precisava de sede. Então hoje, a gente também vê essa mesma realidade nas pessoas. As pessoas têm uma necessidade muito grande de preencher o vazio, né? Como o Pascoal disse, né, que o vazio que a gente tem no nosso coração, ele é preenchido única e exclusivamente por Deus. Mas ela tentou preencher esse relacionamento de outras maneiras. Como que ela tentou preencher esses relacionamentos? Né? Ela tentou preencher esses relacionamentos através de vários relacionamentos. Então o texto diz, olha, Jesus fala assim, olha, chama teu marido. Ela falou assim, não tenho marido. Daí Jesus falou a verdade, porque você tem 5 maridos e esse que está com você não é teu marido. Então ela
preencheu o seu vazio existencial através dos relacionamentos. E ela tentava encher esse vazio através de um relacionamento. Ela achava, agora vai dar certo. E não dava. E aí começava de novo. E agora vai dar certo. Não dava. E começava outra vez. Agora vai dar certo. Não dava. Então aí a gente começa a perceber essa realidade, dessa busca pelas pessoas por preencher o vazio do seu coração. E as pessoas estão buscando isso todo dia. E a nossa comunidade caracteriza-se por isso. Nossa comunidade que eu falo, nossa sociedade. O mundo que nós vivemos, as pessoas estão desesperadamente buscando algo que possa preencher o vazio do seu coração. É essa o que caracteriza a nossa cultura, essa busca desenfreada. Então ele tenta de todas as maneiras, mas ele não quer se comprometer. Então ele vai vivendo de uma tal maneira que, de repente, alguma coisa aconteceu, rompe, começa de novo. E não tem duração, não tem profundidade, mas é isso que tem acontecido. Então as pessoas às vezes gastam muito do teu tempo buscando preencher esse vazio. Lá no caso da mulher, ela preencheu através dos relacionamentos. Ela tentava de todas as maneiras descobrir que resolveu o problema através do relacionamento. Então de repente, se eu me casar, vai dar certo. E aí ela se casava, não dava certo. Não, se eu tiver filhos, vai dar certo. Aí tinha filhos, não dava certo. Não, se eu conseguir me formar, de repente vai dar certo. Aí se formava, aí não conseguia. Então, aí a gente começa a pensar. Então, às vezes, hoje, a pessoa preenche esse vazio através do trabalho. Então, o que ele faz para preencher o vazio da vida dele? Trabalha que nem louco. Vive, assim, uma jornada tripa, uma jornada 3 vezes, né? Então trabalha de manhã, trabalha de noite, trabalha à tarde para conseguir preencher o vazio do seu coração. Então, e de repente a pessoa começa a viver em função dessas coisas e as outras coisas começam a ser sem sentido. Então tem gente que vive uma busca tão grande por preencher o vazio e aí ela se mata de trabalhar. Não que trabalhar seja errado, mas o problema é o excesso, né? É passar do limite. Você trabalhar mais do que você precisa. E para encontrar um padrão que você não consegue. E aí você vive naquela luta, naquela preocupação, naquela busca tremenda por achar essa situação, mas você não consegue achar. Então o trabalho não preenche seu relacionamento. Outras vezes, questões financeiras. Então o que vai bastar para você? Um pouco mais de dinheiro. E aí quando você chega, consegue um pouco mais de dinheiro, você fala assim, falta só mais um pouquinho mais de dinheiro. Falta só mais um pouquinho. Não que o dinheiro não seja bom, é importante, mas o problema é que você vive para preencher o vazio existencial da sua vida, você gasta todo o seu tempo atrás do dinheiro. E aí você perde a vida por causa do dinheiro. E você chega no final da história, você fala assim, poxa vida, perdi minha casa, perdi minha família, perdi meus filhos por causa do dinheiro. E ainda, quando você pergunta para uma pessoa muito rica, o que falta? Ela diz, falta mais um pouquinho mais de dinheiro. Então a pessoa vive em função de buscar, e ela não consegue preencher o vazio do seu coração. Né? Ela não consegue buscar essas questões. E aí ela vive essa luta, né, desesperada por... Então quando tem uma possibilidade melhor, ela não pensa em nada, ela simplesmente abre mão de tudo para aquela situação. Não que às vezes você não tenha que fazer algo, uma escolha, né, por causa de uma mudança de vida, para que você tenha um padrão de vida melhor. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o problema é quando você vive em função dessa questão, de encontrar valor nas coisas, de preencher o vazio do seu coração nos lugares errados. Então a gente vê também a questões de realizações. Então a pessoa começa a viver, ela começa a fazer muitas coisas para preencher o vazio do coração. Ela começa a viver várias possibilidades porque ela precisa preencher o vazio do coração. E a gente vê isso. E o coração está vazio, mas eu busco desesperadamente. Então o que tem acontecido é isso. Então quando a gente olha, por exemplo, né, essa situação, as pessoas hoje, por exemplo, vão realizando as coisas e elas vão procurando. De repente, quando ela faz, ela diz assim que o vazio continua sendo igual, porque ela não foi buscar na fonte certa. Muitas vezes a gente pode estar vivendo dentro da igreja, a gente pode estar fazendo várias coisas dentro da igreja, mas se a fonte que nos motiva a fazer determinadas coisas está equivocada, nós não vamos encontrar realizações. A nossa realização vai ficar, será que a pessoa gostou?
mas na verdade a gente precisa entender qual é a razão, qual é o motivo que me leva a fazer o que eu faço. O motivo é para que eu preencha o vazio do meu coração, ou o motivo é para que eu possa agradar o Deus que fez e que me criou e que realizou coisas tremendas na minha vida? Então o texto fala a respeito dessa situação. Ela estava lá desesperada por preencher o vazio da sua vida, mas ela não conseguia encontrar, porque ela estava buscando na fonte errada. E ele também fala, né, uma outra coisa que característica é busca pelo prazer. Então a gente está junto com a pessoa, enquanto a pessoa é importante para a gente. Aí, de repente, e é muito complicada essa ideia, porque hoje as coisas são assim. Então, enquanto a pessoa está me servindo, tá legal. A partir do momento que ela não me serve mais, simplesmente descarto. Então é essa prática, que é uma prática comercial, passou a ser vivida nos nossos relacionamentos. Quantas e quantas pessoas que você conhece, né, que vivem em busca do prazer. Então vão lá para preencher o vazio. Só que o vazio não é preenchido por essas coisas. Então sexo, dinheiro, todas essas coisas que a gente tem, não resolve o problema. Aumenta cada dia mais a nossa situação de dificuldade. Por exemplo, a gente está se aproximando de um período que é um período muito complicado, que é o período de carnaval. Em que as pessoas vão, não, agora eu vou ser feliz, agora eu vou abrir, agora eu vou liberar geral. E aí, durante toda aquela semana, fazem um monte de coisa. E aí, às vezes, a consequência é pesada e dura. Por anos e anos, eles vão ter que assumir a responsabilidade por causa das coisas que aconteceram. Só que a situação é assim, eu quero me relacionar com as pessoas, mas eu não quero ter responsabilidade nenhuma. Por isso que eu não me aprofundo, por isso que eu não vou atrás de querer me aproximar mais da pessoa, porque eu quero me aproximar, mas eu não quero ao mesmo tempo ter compromisso com aquela pessoa. Então ela vive essa busca insaciável por resolver uma questão que não vai ser resolvida dessa maneira. Então a gente vê a moçada, o pessoal ficando por aí. Então o que é o ficar? Eu vou ficar com você hoje e pronto, acabou. Sem nenhum tipo de compromisso. Tá? Amanhã eu não conheço você, se eu ver você na rua nem te cumprimento, mas na noite passada a gente teve um relacionamento. Porque tudo foi banalizado, tudo passou a ser diluído, tudo passou a ser destruído. Então essa é a realidade, esse é o retrato que nós estamos vivendo. E essa história tem acontecido também dentro do nosso relacionamento com Deus. Então, de repente, como eu estou centralizado na minha própria vontade, então quando eu não gosto, eu simplesmente descarto. Eu não vou atrás de algo perfeito. Daí a gente vai ver que essa necessidade, Jesus disse, né? A mulher falava de uma necessidade percebida, Jesus falava de uma necessidade essencial. Veja e onde tem essa necessidade essencial? Diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes capítulo 3, versículo número 11. Então essa necessidade por alcançar a presença de Deus, Deus colocou no nosso coração. Você já nasce assim. Então, se você não consegue preencher essa presença com Deus, você vai procurar outras coisas que possam preencher o vazio do seu coração. É droga, é sexo, é dinheiro, é poder, é qualquer outra coisa que vai preencher isso. Então, hoje a gente está vivendo uma realidade uma realidade consumista. Então, eu quero preencher o vazio do meu coração. E se de repente o vazio do meu coração não foi preenchido, eu simplesmente vou atrás de uma outra expectativa, vou atrás de uma outra experiência, vou atrás de um outro culto, vou atrás de um outro sistema de doutrina, porque aquela não me agradou. E eu descarto. Então essa é a realidade. Então mas só que essa necessidade Deus colocou no nosso coração. Desde a nossa formação, desde o começo, eu e você, já temos dentro de nós essa busca pelo eterno. E se a gente não encontra o eterno, a gente coloca alguma coisa no lugar do eterno. Por exemplo, um exemplo disso é Êxodo capítulo número 32, que conta a história de que Moisés estava lá
lá em cima no monte conversando com Deus, e o povo lá embaixo de repente, esse cara aí já era, já passou, já foi, já não tem mais, já não vai mais voltar. Vamos fazer um Deus para que a gente possa seguir ele, para que ele possa para que a gente possa adorar ele. Então é essa a ideia que o texto está dizendo, lá de Êxodo capítulo 32. Então aí Moisés estava lá em cima e o povo lá embaixo já pegava o ouro que o próprio Deus tinha dado para eles e começaram a fundir tudo para fazer um bezerro de ouro e dizer assim, eis aqui o nosso Deus. Vocês têm que adorar esse Deus, porque esse é o nosso Deus, porque aquele Moisés já era. Então a gente percebe que essa história é uma história antiga. E a gente tem hoje, nesses dias, por causa da questão da tecnologia, isso tem sido muito claro, muito evidente. Então a gente começa a trocar muito rápido. A gente não tem mais nada duradouro. A gente não tem mais nada acerca dessa questão. Passa tudo rápido. Mas aí a gente vai ver, né, que esse desejo está no nosso coração. E se ele não for preenchido por Deus, ele vai ser preenchido por um outro Deus. Eu não lembro o nome de um ateu, que ele diz, eu não lembro o nome dele agora, mas ele diz o seguinte, que a ausência de Deus na nossa vida faz com que a gente busque um outro Deus que assuma o lugar na nossa vida. E esse Deus que assume o controle da nossa vida vai nos consumir até nos destruir. Então isso é uma afirmação de alguém que é ateu. Ele diz, a pessoa precisa da necessidade de um Deus. E se ele não encontra um Deus que possa governar, ele próprio faz um Deus. E esse Deus que ele fez, que aconteceu com o povo aqui no Êxodo capítulo número 32, vai consumir isso. Então se de repente o seu Deus é o sexo vai consumir você. Se seu Deus é a bebida vai consumir você. Se seu Deus é o trabalho vai consumir você. Então, a ideia é assim, você passa a viver em função daquilo. E você esquece de verdade o que é mais importante. Daí, a gente vai olhar para uma advertência que Deus fez para o povo dele. Disse Jesus. Jesus falava que de 2 erros que seu povo cometeu. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de água viva e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Jesus está dizendo, né? Deus está dizendo que houve 2 erros que o povo dele cometeu. Não é o pessoal de fora. É o povo dele. É a nação amada de Deus. Eles fizeram 2 erros. Quais foram os erros que eles fizeram? A mim me deixaram o manancial de água viva e cavaram cisternas rotas, ou seja, cisternas furadas, que não retêm água. E a gente começa a ver esse contraste. De um lado você vê a fonte que gera a vida, e do outro lado você vê uma cisterna rachada que não retém água. De um lado você vê a busca desesperada das pessoas por encontrar motivo para viver, e por outro lado você diz assim, olha, mas o grande erro do povo de Deus, não é do povo de fora, é do povo de Deus. Eles esqueceram de buscar o Senhor. E às vezes a gente conhece Deus, às vezes a gente tem experiência com Deus, às vezes a gente sabe quem é Deus, mas às vezes a gente começa a fazer opções por cisternas rotas, por cisternas furadas, por relacionamentos, por coisas que não vai dar em nada, e a gente começa a investir a nossa vida nessa situação. Então aqui o texto está falando para mim e para você do grande erro que o povo de Deus cometeu, não é o povo de fora. E essa história que aconteceu lá no passado tem acontecido todo dia. É só você olhar quantas e quantas pessoas estão atrás de cisternas rachadas para encontrar vida, mas elas não vão encontrar vida porque a cisterna está rachada e não tem água, não vai sair nada, não vai resolver nada. Ela simplesmente vai ser uma busca desesperada por preencher algo que você não consegue, mas você precisa buscar a presença de Deus
para que Deus possa abençoar a sua vida. Então, às vezes, você fala assim, eu estou aqui numa comunidade, eu vivo dentro da igreja, mas às vezes, em vez de buscar em Deus, você busca em outras áreas. Às vezes, você conhece quem é Deus, mas às vezes você faz a opção por buscar em cisternas rotas. Ou seja, vai buscar água onde não tem. Você abre mão da fonte, você abre mão daquilo que pode trazer vida e vida em abundante, como Jesus fala lá no texto de João. Você vai ter vida e vida em abundância. E aqui não, a gente começa a buscar isso. Quantas e quantas vezes a gente tem feito isso? Às vezes a gente não quer ouvir a palavra de Deus. A gente quer ouvir algo que agrada o nosso coração. E se Deus fala de uma maneira mais pesada na nossa vida, a gente diz assim, não gostei não, pode parar. Acontece todo dia. Quando Deus fala pra gente, olha, você tem que deixar esse negócio, que esse negócio não funciona. E a gente continua investindo naquilo que não vai trazer nada pra gente. E às vezes a nossa busca, não é que você não deva buscar coisas melhores. Eu estou dizendo que quando a ênfase da sua vida é naquela questão, aquela questão é tão transitória, tão passageira, que passa rapidinho. Eu preciso me formar. E aí você gasta a sua vida para se formar. E aí quando você chega lá e fala assim, poxa vida, mas agora eu preciso fazer um PhD. E aí você vai fazer o PhD. Agora eu preciso fazer isso. E começa a viver uma vida inteira através de coisas que de repente não é o mais importante. Não que você ter anseio profissional seja errado. O problema é quando você coloca toda a sua esperança nessas coisas. E aí vai acabar. Vai terminar e você vai viver uma vida vazia. Às vezes a gente está dentro da igreja, a gente ouve a mensagem, a gente escuta a palavra, mas o nosso coração está endurecido. O reverendo Jeremias, ele diz que existem duas coisas que acontecem quando a gente vem na igreja. Não existe a possibilidade de você entrar do mesmo jeito. Não existe essa possibilidade. Essa possibilidade não existe. Existem só duas possibilidades. Primeira possibilidade, você entra, escuta a palavra fala ao seu coração e você sai da igreja melhor do que você entrou. E a segunda possibilidade, você endurece seu coração, escuta a palavra não entra na sua vida e você sai da igreja pior do que você entrou. Então, existem essas duas possibilidades. Primeira possibilidade, você entra, escuta a palavra fala ao seu coração e essa palavra traz mudança na sua vida. E a segunda possibilidade, você escuta o sermão, mas o sermão não lhe acrescenta nada. A palavra não traz mensagem nenhuma, porque seu coração está endurecido. E aí você sai da igreja pior do que você entrou, porque você ouviu a palavra falou ao seu coração e você endureceu o coração e não ouviu a palavra. E a gente continua vivendo nessa falácia, nessa farsa de que a gente está buscando o eterno, mas na verdade a gente está buscando satisfazer a nossa própria necessidade, o que não é Deus. Mas quando a gente coloca a presença em Deus e busca a direção dele na nossa vida, a gente começa a ver Deus falar ao nosso coração. De repente a água começa a brotar na nossa vida. A água começa a brotar de uma tal maneira que as pessoas olham para a gente e falam assim, poxa vida, olha, que coisa boa, né, essa pessoa, como que ela traz a presença de Deus. Porque o texto bíblico nos fala que quando a água de Jesus entra no nosso coração, essa água que ele promete para essa mulher, ela transforma a nossa vida, ela muda a nossa história. E ela muda de uma tal maneira que as pessoas olham para a gente e falam assim, de fato houve alguma coisa que aconteceu nessa história. Então os relacionamentos líquidos, eles são caracterizados por isso, por essa fragilidade, por essa falta de consistência, mas a palavra de Deus está dizendo para mim e para você que você tem que ouvir a fonte certa, palavra de Deus, que vai brotar, que vai trazer diferença na sua vida. Então quando você ouvir a palavra, deixa Deus agir no seu coração. Deixa que a graça de Deus abençoe sua vida. Quantas vezes a gente tem vivido dentro de uma sociedade, dentro de um contexto, que a gente não é tocado pela palavra. A palavra não fala mais ao nosso coração. A gente já não tem mais esse apego à palavra. E a gente sai de uma maneira pior do que a gente entrou, porque a gente veio, ouviu a palavra e endureceu o nosso coração. Então aqui, veja o que
texto nos diz, porque falava ele 2 erros que o seu povo cometeu, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de água vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm a água. Jeremias capítulo 2, versículo número 13. Isso está acontecendo todo dia. Quantas e quantas pessoas têm buscado em fontes rachadas, em cisternas ocas, que não podem preencher o vazio da minha vida. O vazio da minha vida só vai ser preenchido pela presença de Jesus. Não existe outra coisa que possa preencher o vazio do meu coração. Tantas e tantas pessoas estão procurando, buscando desesperadamente, só que elas esquecem que a única forma que vai preencher o vazio da minha vida é buscar o Senhor Jesus. E aí a gente vai chegar a algumas aplicações para a gente concluir o nosso estudo de hoje. Onde você tem buscado preencher o vazio de sua alma? No sexo, nos relacionamentos, no trabalho. O que tem motivado você? Não, eu tenho que fazer isso, tenho que viver isso. E às vezes a gente tem aquela luta tremenda por fazer algumas coisas, mas o nosso coração está vazio, está oco, não tem nada dentro. E a gente busca desesperadamente, existe uma sede tremenda no nosso coração. E a gente tenta resolver de uma maneira diferente, mas a gente está buscando em fontes, ou melhor, em cisternas rachadas, que não vai resolver nada. Você consegue aquela coisa e de repente você olha para trás e fala, poxa vida, ainda está faltando alguma coisa. Então a pergunta é que, onde você tem buscado? Né? Onde você tem buscado essas realizações? Nas cisternas rachadas ou na fonte de vida? Onde você tem colocado a coisa mais importante da sua vida? Encher o seu coração com coisas que de repente não podem preencher o vazio que existe dentro de você? É interessante a gente perceber que ele não está falando para a gente de fora. Ele está dizendo, nesse texto de Jeremias, ele está dizendo para o povo dele: o meu povo fez uma opção por buscar água nas cisternas rachadas. Mas eu ofereço a eles fonte de água viva, que vai fazer com que haja abundância, mas esse povo rejeitou. Esse povo decidiu fazer diferente. Então hoje a gente tem vivido essa situação. Então os relacionamentos estão nessa situação por causa disso. Porque o eu está centralizado. A minha vontade está centralizado. O meu gosto está centralizado. O meu orgulho está centralizado. E aí, quando essas coisas estão centralizadas como algo mais importante, a gente perde a possibilidade de descobrir o melhor que Deus tem para a nossa vida, que é a presença abundante do Senhor Jesus. Então, a pergunta que nós temos agora: quem sabe hoje seja o dia de retornar? Nós estamos falando para o povo dele. Não é pessoas que não conhecem. É gente que conhece. É gente que se perdeu no meio da caminhada. É gente que perdeu Deus dentro do templo. Perdeu Deus dentro das situações do nosso dia a dia. Então, às vezes, é uma questão assim de... Não é um momento em que você escuta Deus falar. Mas é um momento que eu procuro preencher esse vazio de outras maneiras. E toda vez que eu sou contrariado, que eu sou assim, que há alguma coisa que não me gosta, eu simplesmente mudo de igreja. Em outras palavras, mudo de fornecedor. Né? Usando a ideia comercial. Eu mudo de fornecedor. Mas às vezes a gente tem que olhar para a palavra. E a palavra nos fala que Ele está nos possibilitando o melhor para a nossa vida. Quem sabe hoje não seja o momento de você refletir acerca da sua vida e pensar: onde eu tenho buscado? Nos princípios da palavra ou nos princípios que o mundo tem colocado na nossa vida? O que tem motivado o meu viver? A palavra de Deus ou a minha vontade?
palavra de Deus fala, olha, você tem que fazer isso. E aí a gente precisa se comprometer e colocar isso em prática na nossa vida. Então essa história, esse conceito, né, de relacionamento líquido é uma coisa que só pode ser vencida pela palavra de Deus. A palavra de Deus precisa fazer parte da nossa vida. A palavra de Deus precisa trazer no nosso coração sede. A palavra de Deus precisa fazer o nosso coração queimar. Quantas vezes eu e você não paramos diante da palavra do Senhor e não deixamos a palavra de Deus falar conosco? Você olha para trás, a gente está aí no final do ano, né? A gente olha para trás, quantas coisas nós fizemos. Nossa, quantas coisas nós fizemos. E a pergunta assim, espiritualmente falando, como é que foi seu ano? Você está mais próximo de Jesus no final desse ano do que você estava no ano passado? Ou você está mais longe da presença de Deus? Mesmo estando dentro da igreja. Por causa das opções equivocadas que nós fazemos. Muitas vezes, em vez de nos aproximarmos da fonte de vida, a gente busca as cisternas rotas, as cisternas furadas, rachadas, que não pode preencher o vazio do nosso coração. É só você olhar em volta, você vai ver como que isso é verdade. A gente não precisa de todos os cálculos, de todas as coisas que o autor do livro fez para constatar que essa realidade é real. E isso tem influenciado muito a nossa igreja. E nossa igreja não é a nossa igreja. Nossa, como eu falo, igreja é a igreja de uma maneira geral. A gente precisa urgentemente voltar à palavra de Deus e pedir para a palavra de Deus falar ao nosso coração, porque na palavra de Deus nós vamos ter vida e vida em abundância. Vamos orar, pedir a Deus para que Deus nos ajude e nos abençoe e a gente possa viver essa busca desesperada pela fonte de vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nessa hora reconhecer que muitas vezes, ó Deus, nós temos feito a opção por buscar coisas que não trazem, ó Deus, e não preenchem o vazio do nosso coração. Deus, muitas vezes nós temos desprezado a palavra do Senhor. Muitas vezes nós não temos dado o devido valor a ela. Deus, quem sabe hoje seja a ocasião, seja o momento, seja a hora, seja a oportunidade da gente refletir acerca da nossa vida, acerca do nosso relacionamento com o Senhor. Será que nós temos desenvolvido um relacionamento líquido, superficial? Ou será que de fato a gente tem buscado a solidez dos conceitos, de passar tempo na presença de Deus, de buscar cada dia mais beber dessa água? Pai, olha para o nosso coração e nos ajuda a discernir essas coisas, ó Pai. Deus, quando nós estamos agora nos aproximando do final do ano, em que a gente reflete, a gente pensa, a gente lembra de tudo aquilo que a gente fez durante esse ano. Às vezes a gente fez tantas coisas materialmente falando, tantas coisas que foram importantes, mas que por causa dessas coisas, nós abrimos mão de estar na Tua presença, de ouvir a Tua voz, de escutar o Teu falar, de ser sensível à Tua palavra. Ó Deus, que hoje possa ser a ocasião para a gente reavaliar a nossa vida, para a gente pensar aonde nós estamos colocando a nossa expectativa, aonde nós estamos buscando saciar o vazio do nosso coração. Na fonte de água viva ou nas cisternas furadas e sem vidas que só trazem tristeza e sofrimento e que só aumentam o vazio do nosso coração. Deus, nos ajuda hoje, nessa hora, a olhar para dentro de nós e tomarmos uma decisão de seguir a Tua palavra, de seguir os Seus princípios, de seguir os Seus ensinamentos. É no nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém.